Começa agora mais um programa O Mundo Mais Criança. Hoje, na nossa pauta, vamos falar de um assunto muito especial. Vamos falar sobre os distúrbios de ansiedade infantil. Você sabia que o distúrbio de ansiedade infantil está entre as principais causas de consultas médicas e o número cresce cada vez mais entre as crianças? E para sabermos mais, estamos aqui com a doutora Lívia Penteado, que é psiquiatra e atende crianças, adolescentes e adultos. Tudo bem, doutora? Tudo bom? Tudo ótimo. Muito obrigada, doutora, por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês pela oportunidade e pelo convite. Espero que a gente consiga, nesse bate-papo, esclarecer as dúvidas dos pais, né? Vamos lá, doutora. Doutora, a ansiedade está associada à depressão? É muito comum, né, quando tem um quadro de ansiedade crônico, isso pode acabar evoluindo para uma depressão ou simplesmente a ansiedade ser um sintoma da depressão que os outros sintomas, às vezes, podem não estar aparecendo, né? Então, às vezes, fica mais fácil de enxergar a ansiedade, mas os sintomas da depressão podem estar mais camuflados. Doutora, falando, quando nós falamos em sintomas, quais são os sintomas, doutora, da ansiedade? Olha, ansiedade é um termo muito amplo, né, muito genérico, que pode significar uma gama muito grande de diagnósticos, né? Então, não dá para dizer, tem a doença da ansiedade. Quando a família traz a criança com a queixa do meu filho está ansioso, nós não vamos partir para o pensamento de que tem uma doença da ansiedade. Nós vamos partir para o pensamento de vamos conhecer essa criança como um todo. Né? Quem é ela, como é que é o temperamento dela, ela tem alguma patologia psiquiátrica ou não, ela está refletindo alguma situação em algum ambiente, né? alguma tensão no lar, por algum momento difícil que os pais podem estar passando, situação na escola, algum reflexo, às vezes, de questões com os colegas, né? Então, nós temos que separar o que é realmente da criança, em termos de patologia, o que é só um reflexo de um ambiente e o que pode, muitas vezes, na verdade, às vezes, é uma ansiedade dos pais. E a criança, propriamente, não tem, mas os pais enxergam dessa maneira. E a gente tem que fazer um trabalho, porque a preocupação exagerada dos pais pode acabar refletindo e, futuramente, gerando uma ansiedade, né? Então, já tem de casos assim, onde os pais falam, olha, minha filha ou meu filho está muito mal com tal situação que aconteceu com a nossa separação ou com tal frustração. E aí, quando você vai conversando e ganhando a confiança do adolescente ou da criança, você percebe que não, que eles estão lidando muito bem. Quem não está lidando bem com a situação são os pais, né? Às vezes, a perda dos avós e várias questões. Então, o importante é não rotular as pessoas, né? A psiquiatria não tem essa função de rotular. Ela tem a função de conhecer, né? A psiquiatria é uma mistura de medicina com um pouco de psicologia, né? Então, a gente tem que saber olhar para os dois aspectos para não rotular e, ao contrário do que se pensa, não saímos medicando todo mundo conforme né, as pessoas têm essa fantasia, vou chegar lá, dizer que meu filho está ansioso, o médico vai dar um calmante. Isso não é uma realidade, não é assim que funciona. É uma avaliação complexa, é um processo lento, a gente precisa de várias consultas para fechar um diagnóstico, precisa visitar a escola, conversar com a coordenação, com o professor, ver como é que é a interação, né? Às vezes os pais vão dizer, meu filho está ansioso ou depressivo. Você chega na escola e descobre que está muito bem com os amiguinhos, com a professora. É uma situação que acontece em casa, por exemplo, mais restrita ao ambiente familiar. Ou pode acontecer o contrário, né? Da criança demonstrar certos comportamentos na escola que não aparecem em casa. Então, tem que ter uma investigação, né? Conversar com o psicólogo que atende a criança, se ela tem uma fonoaudióloga, algum outro profissional que acompanha, né? Às vezes até um pediatra que conhece bem a família e a criança. Eu vou telefonar, investigar para conhecer, né? O objetivo não é nunca rotular, é sempre compreender. Para saber o que está acontecendo, né, doutora? A doutora comentou também sobre a escola. Muitas vezes a criança ela vai mal na escola e os pais acham que
a criança não está tendo atenção devida, não está se esforçando, e muitas vezes, doutora, o problema vem de dentro de casa, que o reflexo é na escola, né, doutora? Com certeza. Todos nós somos muito sensíveis ao que acontece ao nosso redor, né? E a criança não é diferente disso, e muitas vezes é mais intenso com ela essa reação, né? Então, como eu disse, às vezes a perda de um familiar querido, né, pode abalar, gerar uma ansiedade, uma alteração de concentração. Às vezes a criança não está sofrendo pela perda daquele familiar, mas sim por como os pais estão reagindo à perda daquele familiar, né? E todas essas emoções refletem na criança e podem prejudicar o desempenho na escola, né? E às vezes a criança pode estar sendo rotulada pela família ou por alguém que não esteja olhando a situação de perto, como essa criança está preguiçosa, ou essa criança não quer estudar, ou não gosta de estudar. A palavra preguiçosa é muito perigosa, porque geralmente ela está rotulando alguma situação que precisa ser melhor compreendida, né? Doutora, que interessante. Eu sempre ouvi dos meus avós, as palavras têm poder. É muito difícil para uma criança, doutora, ouvir isso, né? Você é preguiçosa, ou você é burra. Isso é muito difícil para uma criança, né, doutora? Os pais têm que ter consciência também, né? Com certeza. A criança ela ainda está com a autoestima dela em formação. Então, dificilmente eles têm um questionamento do que os pais falam. Eles não têm experiência de vida para entender que os pais não são os donos absolutos da verdade. Então, o que eles falam, elas interpretam como sendo uma realidade. Então, você é preguiçoso, ou você não é capaz, ou você é medroso. Às vezes, a criança ou o adolescente não é daquela maneira, mas passa a se comportar como por acreditar que é. Né? Então, é comum, né? Olha, doutora, já falei para esse menino, para o meu filho, ele não consegue se limpar sozinho quando vai no banheiro, ele não consegue dormir na cama dele, só quer dormir grudado comigo, ele não consegue isso, ele não consegue aquilo. E aí, quando a gente vai fazendo um trabalho, vai vendo que a criança consegue, mas ela achava que não, de tanto a família reforçar esse comportamento, né? Então, tem que tomar muito cuidado com o que é dito, né? E porque isso realmente acaba se concretizando. Muito triste, né, doutora? Doutora, é verdade que as meninas são as mais acometidas em termos do distúrbio de ansiedade? As mulheres, de modo geral, são mais suscetíveis aos transtornos do humor, né? Seja ansiedade ou depressão. Nossa, doutora, realmente as mulheres são bem sensíveis, né? São fortes, é lógico, né, doutora? Somos muito fortes, mas tem essa sensibilidade, então, né? Então, isso é verdade, né, doutora? Sim. Não é que os meninos e os jovens e os homens adultos não tenham também, né? Porque aqui é importante a gente, quando está falando de criança e de adolescentes, estamos falando dos pais também, né? É um conjunto, não tem como a gente dividir. Então, os homens, sejam os pais, sejam os adolescentes ou as crianças, os meninos, né? Eles reagem diferente. Então, se estão ansiosos ou deprimidos, é mais comum eles reagirem com agitação, com agressividade, com comportamento opositor, ao invés das meninas e das mulheres que podem ter uma tendência maior a demonstrar tristeza, recolhimento, isolamento, né? Então, às vezes, o mesmo problema aparece de formas diferentes nos homens e nas mulheres. Doutora, e quando eu devo procurar a ajuda de um profissional, doutora? Estou preocupada com com meu filho, com a minha filha. Qual o momento certo, doutora? Bom, eu acho que essa é uma pergunta extremamente comum, que gera muita dúvida. E eu tento dar um exemplo. Se o seu carro está com um barulho esquisito, qual é o momento certo de você levar ao mecânico? Você tem que esperar o carro parar na rua, ou sair alguma fumaça, ou acender alguma luz vermelha no painel? Você não pode simplesmente levar e perguntar, olha, está com barulho, isso é indicativo de algo mais sério? Ou não, eu posso ficar tranquilo? Né? Então, uma simples avaliação não quer dizer que vai ser iniciado um tratamento. Portanto, eu acho que
não há momento certo ou errado de procurar um profissional, né? As pessoas têm essa fantasia de que tem que ter algo muito grave para procurar um profissional. Se você procurou achando que haveria alguma coisa, às vezes o profissional vai te aliviar, vai te tranquilizar. Eu tenho casos, eu entendo assim que o papel do psiquiatra é muito o da psicoeducação, né? Então, muitas vezes, o melhor remédio é tirar uma medicação ou tirar um diagnóstico errado, né? Uma fantasia que pode estar sendo construída. Então, por exemplo, já peguei um caso, olha, a minha filha está tomando remédio assim porque ela está depressiva. E, na verdade, não estava depressiva, só estava muito estressada com uma situação que pode ser estabilizado através de uma terapia, né? E a principal ajuda que eu forneço para aquela criança, para aquele jovem, é tirar dos ombros dela aquele peso do rótulo de tá doente, eu tenho um problema. E aí eu estou dando uma tranquilidade grande para esses pais. Seu filho não tem isso, seu filho não está com depressão, fique tranquilo, né? Porque os pais são muito sensíveis a sentimentos de culpa, né? E às vezes eles chegam exagerando ou fantasiando muitas coisas, porque o vizinho disse, a avó falou, alguém comentou, leu na internet, e começa a ter uma série de fantasias. Então, procurar um especialista não quer dizer sair com receita ou fazer um tratamento. É simplesmente buscar um esclarecimento, tirar uma dúvida. Podem ser alguns encontros apenas, né? Às vezes, apenas desmistificar uma situação. Não há um certo ou errado. Acho que toda avaliação é útil, né? Entendi, doutora. Doutora, uma pergunta também muito frequente, que até a nossa produção recebeu, como lidar com as perdas, doutora? Assim, eu queria que, para finalizar o nosso bate-papo, nós temos realmente, doutora, que sermos o mais sinceros possível. A criança está com um avô doente, ou até mesmo a avó, um parente querido. Nunca mentir para a criança. É isso mesmo, doutora? Olha, muitas vezes as crianças têm mais facilidade de lidar com os fatos do que os adultos. E os adultos, achando que elas não vão saber lidar, elas começam a distorcer uma série de situações, né? Então, eu recentemente vi uma situação em que uma criança de 5 anos não tinha consciência de morte, nunca tinha perdido ninguém e perdeu um cachorrinho. E, a partir daí, essa criança começou a perguntar para os adultos, mas o cachorrinho morreu antes da vovó? E quem vai morrer depois? Vô, você vai morrer? Vó, você vai morrer? Pai, você vai morrer? Né? Aí a criança pegava um boneco e dizia, vou ficar com esse boneco para sempre, até ficar muito velhinho, né? E aí, qual que era a reação dos adultos? De repreender, né? Porque, nossa, é muito chocante, né? Como você está dizendo para sua avó, o cachorro morreu antes de você? Na realidade, é a realidade. A criança lida com ela, é a gente que não consegue lidar. Então, o comportamento dos adultos, na ocasião, foi... Olha, eu vou brigar com você, você não pode falar isso para sua avó, você está ofendendo, você está magoando, que absurdo. E a criança recebendo bronca e não entendendo nada. Nossa, eu tô falando sobre algo que eu estou vendo acontecer e estou tomando bronca, estou sendo repreendida. Como é que ela vai trabalhar essa questão do luto? Então, eu tentei abordar da seguinte maneira. Olha, é verdade, o cachorrinho morreu antes da vovó. Então, olha, eu também já tive cachorrinho, já tive 2, os 2 morreram, porque cachorro vive menos que gente, né? Um cachorro vive mais ou menos 10 anos. Então, se a gente é criança, a gente cresce e o cachorrinho fica velhinho antes, né? Os velhinhos morrem antes dos mais jovens. E tentar trabalhar com uma certa naturalidade. O difícil não é eles conseguirem lidar, né? O difícil somos nós, adultos, conseguirem lidar com as nossas questões. Bom, como psiquiatra que atendo criança, adolescente e adulto, eu acho que a melhor dica que eu posso deixar é que o seu psiquiatra, tente imaginar ele como aquele médico da família, para quem você pode buscar um aconselhamento, abrir questões emocionais, né, questões particulares que às vezes você não vai ter um espaço na sua família ou em outro tipo de médico
para poder conversar, né? Então, não tenha medo do seu médico. Ele não é aquela pessoa brava, autoritária, que vai te rotular e te julgar, né? É uma pessoa que está do seu lado, que é para ter uma parceria com o profissional e que vai tirar todas as suas dúvidas. E, se for necessário um tratamento, será orientado. Mas, muitas vezes, a própria orientação é o tratamento. É verdade. E, doutora, lhe agradeço muito pela participação. Eu tenho certeza que os pais estão ansiosos esperando o nosso bate-papo, doutora. Possam acalmar mais os seus corações, doutora, e perder aquele medo de levar o filho a um especialista. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. Até o nosso próximo encontro. O Mundo Mais Criança. A informação com responsabilidade, aqui você acha.